segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 34. Diz assim: devido às várias traduções bíblicas, você me acompanha em uma leitura externa. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Aleluia. Tome o seu assento e não seja o desejo de fechar a tua Bíblia. Bendito é o nome de Jesus, que nos concede este privilégio de estarmos juntos esta noite, de bendizer a sua palavra, de louvarmos ao seu nome poderoso. E eu quero tributar a Ele, magnificar a Ele. Se alguém que é merecedor de um nome ser ovacionado, não é homem, não é personagem político, não é figura exemplar à sociedade, mas se alguém viemos cultuar nesta noite, dia 11 de abril de 2021, neste domingo, é o nome de Jesus, aleluia, é o nome do Eterno. Eu quero render graças e louvar a Deus pela vida da pastora Rose, uma grande mulher, uma mulher de testemunho. Louvar a Deus também pela vida do pastor Daniel. É um obreiro ilustre, é um homem de testemunho sem precedentes. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja, desta família, que é a congregação Shekinah. Louvar a Deus também pela vida do pastor Ismaelino. Que receptividade, santo. Muito obrigado, muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do presbítero Alessandro, pela vida do diácono Mateus. Que Deus abençoe a você, a chamada, o ministério. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 10. O Senhor não é injusto para se esquecer, e nem se esquecerá do que tem feito pelos santos. Trago um abraço fraterno, pastor Ismaelino, do meu pastor congregacional, pastor João Antônio. Quando citamos a respeito da possibilidade de estarmos cooperando, ele nem hesitou em permitirmos vir cooperar. Também um abraço fraterno do pastor Laércio, nosso segundo dirigente. E também louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Essa mulher linda, Deus abençoe a vida da irmã Evelyn. É uma peça fundamental, foi um presente que Deus nos entregou. Meus irmãos, o texto ora lido minutos atrás vai fazer menção de um dos momentos que mais influenciaram a história da humanidade. O registro feito por Dr. Lucas, no capítulo de número 1, no verso de número 30 a seguir, até o verso de número 34, vai registrando a história do nascimento de um personagem que durante eras, durante séculos, muda e continuará mudando a vida de pessoas. Quando Dr. Lucas vai registrar este momento, ele está falando de um anjo que desceu a convocação do próprio Deus a anunciar uma virgem que nunca havia tido contato com homem algum, que ela conceberia dentro de seu ventre uma criança, um homem, um varão, que seria responsável, o presbítero Alessandro, pela mudança até mesmo da contagem da história da humanidade. Maria, atordoada com o que está sendo lhe informado,
diz a ele, sem hesitação, que estava despojada de um varão, havia estabelecido uma aliança com um jovem chamado José, e que não poderia ter um filho, porque nunca tinha tido contato com homem algum. E Gabriel anuncia a ela, o anjo, dizendo que o que estava dentro do ventre dela, do que seria concebido por ela, seria fruto exclusivo do Espírito Santo. Mas, no cerne desta mensagem, se há algo que nos marca dentro da história de Jesus, são 3 coisas principais, diácono Mateus: o seu nascimento, a sua conduta e a sua morte. Vamos trabalhar um pouco da pedagogia. Você pode repetir comigo: o seu nascimento, a sua conduta e a sua morte. Louvado seja o nome de Jesus. Durante muito tempo nasceram pessoas na contagem dos anos, figuras que marcaram dentro da antropologia, do estudo da sociedade, do estudo dos povos, de formas sem precedentes. Mas a verdade é que no momento do nascimento de um jovem em Belém da Judéia, de uma virgem da linhagem de Davi, foi responsável por mudar o curso de todo um contexto humano. Dentro daquela manjedoura estava se cumprindo a promessa que foi dada pelo próprio Deus na sentença do Éden, quando Adão, Eva e a serpente estavam sendo sentenciados que do fruto do ventre de uma mulher nasceria um homem, nasceria um varão que libertaria e calcaria a cabeça da serpente, aleluia. Um rei que libertaria o seu povo. A história vai registrar diversos nascimentos dentro de coroas, dentro de reinados. E eu já me lembro muito bem, diácono Mateus, no dia 22 de julho de 2013, de um nascimento. Lembro-me que dentro da coroa britânica estava sendo gerado pela princesa Charlotte e pelo príncipe William. A princesa Kate Middleton e o príncipe William estavam na 39ª semana da sua gestação, na última semana de gestação. A coroa britânica estava esperando o nascimento do primeiro na linha de sucessão do reinado, quem assumiria a coroa após a morte do representante principal. A história vai nos dizer, e as informações coletadas, que toda a rede televisiva parou. O mundo parou para protagonizar, para conseguir acompanhar, televisionar este nascimento. Lembro que de hora em hora a rede televisiva, a Globo, parava e dizia que no melhor hospital dentro da coroa britânica, no melhor hospital dentro de Londres, estava indo a princesa Kate Middleton aguardar a obstetria para dar à luz a criança. O mundo parou, todas as redes televisivas pararam para este nascimento, porque estava vindo ao mundo o príncipe Jorge, que assumiria o reinado, que seria o próximo na linha de sucessão à coroa. O príncipe Jorge, no dia 2 de maio de 2015, a princesa Kate Middleton e o príncipe William novamente pararam o mundo, porque estavam agora na última semana da gestação do segundo na linha de sucessão ao reinado. O mundo parou, todas as redes televisivas pararam para que pudesse acompanhar o destrinchar deste nascimento, diácono Mateus. O mundo parou para assistir o que estava acontecendo do mais próximo de um exemplo de coroa, de reinado. Estava vindo ao mundo no dia 2 de maio de 2015, a princesa Charlotte. Todas as redes televisivas pararam para acompanhar o que o coração e a expectativa de toda
a coroa britânica, de toda a Inglaterra, aguardando o nascimento desta criança. No dia 23 de abril de 2018, o mundo para novamente. O terceiro filho, o terceiro na linha de sucessão ao reinado, o terceiro filho do príncipe William e da princesa Kate Middleton nascia. O mundo parou novamente. Mas eu tenho uma coisa para dizer a você. A história vai nos dizer que em Belém da Judéia, após o decreto sancionado por Pôncio Pilatos, para que por César Augusto, o imperador responsável por Roma, que todo o povo estrangeiro precisaria retornar até a sua cidade natal para o primeiro censo da história. A Bíblia vai nos dizer que José e Maria, na sua última semana de gestação, como animal de carga, descem até Belém da Judéia, cidade natal de José, a cidade de Davi, de onde ele fazia parte da linhagem do rei. E chegando a Belém da Judéia, a história vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer, em Dr. Lucas, capítulo de número 2, no verso de número 36, que quando, no capítulo de número 2, no verso de número 8, e quando desceram a Belém da Judéia, procurando lugar onde pudessem pousar, reclinar aquela noite, Maria começa a dar os primeiros sinais. José, para, a gente precisa parar porque não estou aguentando, eu estou sentindo contrações. E as irmãs que já tiveram o privilégio de dar à luz sabem que a primeira é só a anunciação. E a segunda intercala de horas em horas e vai anunciando, algo está acontecendo, a criança está vindo. José e Maria começam a parar a viagem e à noite caindo começam a bater de porta em porta. Chegam em uma estalagem e batendo lá, me dá um lugar. Eu preciso posar com a minha esposa porque ela está prestes a dar à luz. E alguém abre a porta da estalagem e diz a ele, presbítero Alessandro, eu não posso te receber. Eu não consigo te dar um quarto porque está tudo lotado. O censo estava começando a ser feito. O povo peregrinava nas cidades, em todo o Império Romano. E ele saiu da primeira estalagem, foi à segunda e bateu na porta. José batia, perguntando apreensivo, me dá um quarto, eu preciso posar com a minha esposa, eu preciso dormir. Ela está pronta a dar à luz, nós precisamos achar um lugar. E o segundo na estalagem disse, eu não posso te receber, está lotado, não há lugar. E ele bateu na terceira porta, procurando alguém que pudesse recebê-lo. E de porta em porta estavam dizendo a ele, não tem vagas, não há lugar, não há espaço, não há quartos. E essa história se repete no nosso próprio contexto. Jesus está batendo de porta em porta, pedindo abrigo, pedindo morada, pedindo espaço. E nós estamos dizendo, eu não posso te receber. Não há vagas, eu trabalho muito, eu tenho a minha faculdade à noite, eu não consigo porque eu tenho minhas responsabilidades como a empresa, eu sou empreendedor, eu sou empresário. E Jesus está batendo na porta do teu coração esta noite e está dizendo, eu quero fazer morada e me relacionar contigo. E algo me chama a atenção, que dentro de qualquer coroa, o máximo que se nasce em uma patente é um príncipe. Ninguém nasce rei. Mas quando se anuncia a Herodes, os pastores chegam a Herodes e dizem, nós viemos adorar o rei dos judeus. Rei dos judeus? Como pode ser isso? O máximo que se pode alcançar em uma patente é príncipe quando se nasce. Mas a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 2 de Dr. Lucas, no verso de número 7 a seguir, que Jesus, com José e Maria, desceram até uma estrebaria, a um curral, aonde Maria se deitou junto com os animais de carga e deu à luz a Jesus de Nazaré, aleluia.
E a Bíblia vai nos dizer que ele não nasceu príncipe, presbítero Alessandro, ele nasceu rei. A Bíblia vai nos dizer na revelação de Jesus Cristo, capítulo de número 19, versículo de número 16, que ele é rei dos reis, que ele é rei dos reis, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O nascimento de Jesus marcou a história da humanidade. Eu quero te convidar a estar de pé, por gentileza. O nascimento de Jesus marcou a história. Ele mudou de tal maneira, a ponto que eu falo com propriedade a você que está aqui esta noite. Nós não viemos a um culto na congregação Shekinah, Diácono Mateus, por conta de uma cultura da nossa igreja. Nós não nos reunimos nas quartas-feiras no culto de ensino, pastor, porque nós estamos cumprindo uma obrigação com o pastor Daniel. Nós não estamos aqui nas sextas-feiras, nos cultos da CIB, porque estamos cumprindo uma escala com a pastora Rose, mas nós nos reunimos aqui em todos os cultos, porque sabemos em qual fé estamos crendo, em que Cristo aceitamos e qual o propósito de estarmos aqui, senão para bem dizer o seu nome, porque o nosso lugar era sim a cruz. O nosso lugar era sim o patíbulo, o nosso lugar sim era o escárnio, o nosso lugar sim eram as 39 chibatadas dadas pelo carrasco, que a maior alegria era deixar os ossos à amostra. Sim, o nosso lugar era assim, merecedores do inferno, mas Ele nos comprou por um alto preço no madeiro, lá mandarai, gavai, dorai, topá, por um alto preço, tal qual que eu tenho autoridade de Deus em dizer a você esta noite, que não foi a agonia do Getsêmani que o parou, não foi o escárnio dos saduceus, dos fariseus, dos escribas que pôde o parar, ou tão somente a afronta de Anás, de Caifás, a corte dos sacerdotes não pôde contê-lo, não tão somente a afronta dos que estavam ao seu lado no Calvário, dizendo: salva-ti, salva nós, nos liberta, mas ele esteve pronto a se entregar de braços abertos pela minha e pela tua vida. Rabadarai, Kamandorobarai, Topá. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Augusto Comte, sociólogo francês, em uma manhã chegou presbítero Alessandro em seu escritório, estando assessorado dentro daquele escritório por um cristão, disse: eu vou montar uma linha de pensamento, uma faculdade de pensamento que será mais forte que o cristianismo. E o que lhe assessorava no escritório: você pode fazer, só que primeiro você precisa de 3 coisas. Você precisa nascer de uma virgem, e nisso você já perdeu. Segundo, você precisa ser crucificado, você precisa morrer e ressuscitar, para que os que creem na sua palavra continuem crendo que você não morreu, mas permanece vivo. E terceiro, você precisa estar pronto para receber escárnio e perder toda a sua realeza, para entregar tudo aos que lhe seguem. E nisso você já perdeu. Eu quero dizer uma coisa a você: o positivismo, a fé, a crença que é dada ao pensamento positivo, não pôde conter e nem calar o que Cristo fez na cruz. Não foi Buda e o budismo com a sua linha de pensamento que influencia a todos na Ásia. Não foi Maomé através do islamismo que influencia até hoje tantos e tantos dentro do Oriente. Não foi Allan Kardec, o espiritismo kardecista dentro do Brasil, que influenciou a esta nação. Eu quero dizer a você que está aqui esta noite, que não foi Joseph Smith e o mormonismo que foi capaz de influenciar a esta geração, mas o sacrifício no madeiro. Aleluia! Nós teríamos tanta coisa para discorrer esta noite, mas eu quero me ater tão somente no seu nascimento.
Eu quero orar pela tua vida esta noite. Eu quero apresentar a tua casa. Eu quero interceder pela tua família, pelos teus projetos. Aleluia. Eu aprendi que mãos alçadas ao céu é sinal de dependência de Deus. É sinal de necessidade. Alguém ainda depende dele aqui? Existe uma igreja que ainda necessita dessa verdade. Aleluia. Eu quero dizer a você que os teus sonhos podem estar mortos, mas a Bíblia vai nos dizer, o evangelista João, capítulo de número 11, versículo de número 25, que ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Para você que se encontra sem saída, parece que não há escape, evangelista João, capítulo de número 11, capítulo de número 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aos que vivem em mentiras, ele é a verdade. Aos que caminham por atalhos, ele é o caminho. E aos que procuram a vida, aos que vivem em morte, aos que padecem pelo jugo, ele é a vida, a solução. Fecha os teus olhos, Pai. Eu te rendo graça esta noite. Eu tributo a ti a adoração. Deus, pela vida de cada internauta que nos acompanha em casa, que está sendo alcançado por esta transmissão esta noite, que a tua potente mão, que o teu nome sacrossanto intervenha, mude o curso dessa história. Ao que está sem esperança, Senhor, ao que não consegue enxergar saída, ao que diz que vai desistir de tudo, que o Senhor te alcance nesse momento. Aos que nos assistem no leito de hospital, Pai, que não conseguem enxergar em mais ninguém um escape, que o homem, o médico já deu o diagnóstico. A verdade é que o mundo diz que a última palavra é tua, mas a única palavra é a que vem do céu. Vai desobstruindo, Senhor, o sistema respiratório, o sistema nervoso. Deus, o sistema cardiovascular intervém em toda a estrutura deste homem, desta mulher. Deus, eu quero repreender nesta hora os que padecem por enfermidades crônicas, os que sentem dores na coluna, os que estão sobre jugos de enfermidade, diabetes, pressão, são hipertensos. Que a tua mão intervenha neste momento, opera milagres em nosso meio. Eu te rendo graça, Senhor, e te agradeço. Amém.